Diz a palavra do Senhor. Sucedeu depois disto, que ouvindo Jabim, rei de Razó, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Sinrom, e ao rei de Aksaf, e aos reis que estavam ao norte, nas montanhas e na campina, para o sul de Kineret, e nas planícies e nas elevações de Dor, do lado do mar, ao cananeu do oriente e do ocidente, ao amorreu e ao eteu, e ao perizeu e ao jebuseu, nas montanhas, e ao eveu, ao pé de Hermon, na terra de Mispá. Saíram, pois, estes e todos os seus exércitos com eles, muito povo, em multidão, como a areia que estava na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. E disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel, os seus cavalos jarretarás, e os seus carros queimarás a fogo. E Josué e todos os homens de guerra com ele, veio apressadamente sobre eles as águas de Merom, e atacou-os de repente. E o Senhor os deu nas mãos de Israel, e eles os feriram e os perseguiram até a grande Sidom e até Misrefot-Maim e até o vale de Mispá ao oriente, feriram até não lhes deixarem nenhum. E fez Josué como o Senhor lhe dissera. Os seus cavalos jarretou, os seus carros queimou a fogo, e naquele mesmo tempo voltou Josué e tomou Razó e feriu a espada ao seu rei, porquanto Razó antes era a cabeça de todos estes reinos. E a todos os que nela estavam feriram ao fio da espada e totalmente os destruíram, nada restou do que tinham fôlego, e Razó queimou a fogo. E Josué tomou todas as cidades destes reis e todos os seus reis e os feriu ao fio da espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os seus outeiros, a não ser Razó, a qual Josué queimou. E todos os despojos destas cidades e o gado, os filhos de Israel tomaram para si, tão somente a todos os homens feriram ao fio da espada, até que os destruíram, nada do que tinha fôlego deixaram com vida. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra tirou de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim Josué tomou toda aquela terra, e as montanhas, e todo o sul, e toda a terra de Gósen, e as planícies, e as campinas, e as montanhas de Israel e as suas planícies. Desde o monte Halac até o que sobe a Seir, até Baal-Gad, no vale do Líbano, ao pé do monte de Hermon. Também tomou todos os seus reis e os feriu e os matou. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos estes reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel. Senão os heveus, moradores de Gibeon, por guerra as tomaram todas. Porquanto do Senhor vinha um endurecimento dos seus corações, para saírem à guerra contra Israel, para que fossem totalmente destruídos, e não achassem piedade alguma, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e estipou os anaquins das montanhas de Hebron, de Debir, de Anab e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins foi deixado na terra dos filhos de Israel, somente ficaram alguns em Gaza, em Gat e em Asdod. Assim Josué tomou toda esta terra, conforme a tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, segundo as suas tribos, e a terra descansou da guerra. Amém. Vamos orar ao Senhor. Nós queremos dar graças a Ti, ó Deus, porque se estamos no santo dia de repouso, tendo a certeza que o Senhor falará conosco, é sinal que a Tua bênção permanece sobre o Teu povo. E nós queremos, Senhor Deus, ouvir-te. Fala conosco esta manhã, ó Deus,
poderosamente, para que nós possamos seguir a Tua lei e nós possamos ser encorajados pelo Teu Evangelho. As Tuas promessas, Senhor Deus, são aquilo que nos move. E a certeza que o Senhor as cumpre, a certeza que nós temos, Senhor Deus, e podemos confiar na Tua palavra. Ó Deus, que esta palavra inunde o nosso coração esta manhã e que Cristo seja revelado. Usa-me, Senhor Deus, para todas estas coisas, como um instrumento do Senhor, para a Tua glória em Cristo. Amém. Algo que deveria nos incomodar muito é percebermos como os ímpios eles são unidos para fazer o que é mal. Como eles têm a capacidade até de deixar diferenças menores para se unirem por objetivos maiores. Você tem pessoas que têm projetos de vida distintos nesse mundo. E eles até são contrários em alguns temas. Uns são mais apegados, por exemplo, a um liberalismo econômico, outros são mais fechados, mas ambos têm perspectivas morais baixas. Então eles deixam a questão econômica de lado para se unirem por uma questão ideológica que para eles é superior. Uns têm a agenda LGBT como algo poderoso, necessário, primordial. Outros têm uma agenda religiosa oriental que para eles tomar o mundo é o que eles mais querem, como é o caso dos muçulmanos. Mas os muçulmanos, eles odeiam os homossexuais e matam os homossexuais nas suas próprias terras. Mas em todos os outros lugares do mundo, eles se juntam, muitas vezes, aos LGBTs para poder destruir o cristianismo. Eles se unem perfeitamente. Eles deixam de lado divisões menores para o que é mal por conta de objetivos maiores. E nós, como crentes no Senhor, muitas vezes não temos a mesma capacidade. Porque eles se unem para fazer o mal e nós nos dividimos para fazer o bem. A palavra de Deus nos disse, inclusive no texto que nós lemos lá em Marcos, um reino dividido não subsistirá. Nós temos muitas distinções, irmãos. Distinções do ponto de vista teológico, distinções do ponto de vista de costumes. Nós temos perspectivas litúrgicas distintas. Mas nós temos um único Cristo. E isso é maior. Existem coisas que nós não podemos nos unir. Porque se nós nos unirmos nestas coisas, alguém vai estar cedendo às distinções necessárias. Por exemplo, nós temos uma perspectiva de batismo que entendemos ser bíblica, onde os nossos filhos recebem o mesmo sinal e selo da aliança que guardadas as devidas proporções e administração, que os judeus também recebiam lá por meio da circuncisão e hoje por meio do batismo. Porque entendemos que a revelação divina, ela tem um fio único que perpassa toda a Escritura. Então lá era por meio do derramamento de sangue que uma criança se unia à aliança, ao pacto de Deus. Mas hoje não mais por meio do sangue, é um sacrifício incruento, é um sacramento incruento. Os nossos filhos recebem a água do batismo. Os batistas pensam que não é assim. E eles defendem que os filhos dos crentes não têm direito a este sinal. Então, jamais me unirei a um batista para fazer, por exemplo, um trabalho evangelístico. Porque a finalidade do trabalho evangelístico é levar para a igreja. Qual a igreja que ele vai? Vai batizar ou não vai batizar os filhos? Então, eu não vou atrapalhar o trabalho evangelístico de um batista. Eu quero que eles façam.
Mas eu não me unirei num trabalho como esse porque eles vão ter que escolher uma igreja. E eu não vou ensinar aquela pessoa que o próximo passo é não batizar os filhos. Entende? Eu não vou atrapalhar. Eu oro para que os nossos irmãos, queridos irmãos batistas, continuem sendo irmãos missionários. Mas quando alguém é salvo, eu não vou dizer vá para a igreja batista. Porque senão eles vão batizar os filhos. Então não dá para se unir nisto. Não dá para fazer um culto onde você vai unir várias perspectivas litúrgicas para que a gente mostre unidade. Não. Porque eu não vou negociar os princípios da palavra de Deus com irmãos que estão equivocados nas suas liturgias. Mas eu quero que se realize culto lá também. Eu quero que os congregacionais, os batistas, quero que igrejas Assembleias de Deus, elas continuem firmes na fé. E se, por exemplo, se pudermos fazer um trabalho diaconal juntos, faremos. Porque é um ponto onde praticamente não existe distinção. Nós podemos nos juntar para ajudar os necessitados. Quase nenhuma distinção nisso. Mas fazer liturgia juntos, fazer evangelismo juntos, é complicado. Mas em tantas outras coisas nós podemos nos unir. Tantas outras coisas nós devemos nos unir. E nós não podemos nos dividir. Não podemos inflamar distinções que não são da essência da fé. Eu não vou deixar de estar na minha igreja no domingo, no dia do Senhor, cantando os salmos, com um culto bíblico, com uma pregação reformada, para ir visitar a igreja do irmão fulano de tal, porque é um convite social. Convites sociais se dão socialmente. Eu vou na casa dele, eu saio para tomar um sorvete com ele. Então nós nos unimos nessas coisas. Mas no dia do Senhor, cada um vai prestar o culto onde Deus lhe colocou. Nós confundimos tudo. Aí no dia do Senhor, em vez de a gente estar na nossa igreja, a gente vai visitar a igreja do irmão fulano de tal, porque ele convidou. Deixando de cumprir a santa convocação por meio do conselho que Deus me colocou como autoridade sobre a minha vida e da minha família, para pastorear. E nós discutimos por coisas bobas. Nos unimos no que não deveríamos e nos dividimos no que não deveríamos nos dividir. Os ímpios não são assim. Muitas vezes eles nos envergonham. Porque eles têm a capacidade de deixar de lado uma pequena distinção, momentaneamente, nem que depois eles se engalfinhem. Mas porque eles têm um objetivo maior, destruir a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. É exatamente isso que está acontecendo aqui em Josué capítulo 11. Não é a primeira vez. Na verdade, isso está acontecendo de novo. Eles tiveram discussões, guerras com a parte norte. E agora eles vão ganhar a parte sul de Canaã. O que aconteceu lá está acontecendo aqui. Lá os reis se uniram para derrubar Israel. E só um rei disse, eu não vou me meter com esse povo. Só Gibeão, vocês se lembram? Gibeão procurou fazer paz com Israel. E o rei de Gibeão, ele dá o motivo pelo qual ele quer fazer paz com Israel. Ele, inclusive, faz isso como o ímpio faz, né? Faz por meio da mentira. Ele diz que faz parte de um povo de longe e não um povo de perto, porque os irmãos lembram que lá em Deuteronômio, Deus tinha dado uma regra, uma lei. Quando vocês entrarem em Canaã, vocês não podem fazer paz com o povo que mora perto, ou seja, ao redor onde vocês vão morar. Porque se vocês fizerem paz com esse povo, este povo lá na frente vai se levantar e vai implantar idolatria no vosso meio. Então Gibeão sabia dessa lei, conhecia a lei de Deus e disse o seguinte, a gente vai chegar lá e vai dizer, nós somos um povo de longe.
Eles se vestiram de roupas velhas, colocaram sapatos velhos nos pés e foram até lá, inclusive com odres velhos de vinho. E chegaram dizendo: quando nós saímos da nossa terra, o sapato era novo, a roupa era nova, o odre do vinho era novo. Mas a gente andou tanto, a nossa terra é tão longe que a gente chegou aqui desse jeito. Tudo mentira. Israel acabou acatando aquela palavra, não foi prudente ao ponto de, primeiro, averiguar a informação, mas fez paz com Gibeão. E quando eles andaram 2, 3 dias, chegaram lá na terra de Gibeão e perceberam que não era uma terra longe, mas já tinha sido feito o pacto. E aí, quando Josué vai perguntar: por que vocês fizeram isso? Ele diz: porque nós ouvimos o que Deus fez com Israel e com os outros povos e tememos. Ou seja, era uma notícia que rolava em todo o mundo. Eles sabiam que quando Israel passou pelo Mar Vermelho, o mar se abriu. Quando passou pelo Jordão, o Jordão se abriu. Quando ele enfrentou o primeiro povo lá em Ai foi totalmente destruída. Jericó foi destruída. Então, uma sequência de cidades que estavam sendo destruídas. E Gibeão disse: eu não vou lutar contra esse povo. Os irmãos lembram que este é um anúncio do Evangelho. Quando nós apresentamos o Evangelho para alguém que não conhece, e nós dizemos: o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. O nosso Deus, Ele retira o homem da morte para a vida. O nosso Deus também é justo juiz. Ele impõe juízo eterno no inferno para aqueles que não creem no seu Filho. Alguns dizem que tremem diante dessa notícia e então eles se arrependem dos seus pecados, como Gibeão. Mas outros se enfurecem e tramam contra a igreja. É o que o rei de Hazor está fazendo aqui, veja, capítulo 11 de Josué, o texto começa dizendo: sucedeu depois de quê? Depois da tomada da outra parte de Canaã. Lembrando, quando Josué tinha uma guerra tão grande com aqueles povos, que ele orou para que a lua e o sol parassem, para que desse tempo dele matar todos aqueles homens. Eles ficaram sabendo disso. Não somente de todos os milagres passados, mas do milagre imediatamente acontecido. O sol parou. O dia foi mais comprido do que o normal. E esse povo, ao invés de se arrepender dos seus pecados, tramaram contra a igreja. Sucedeu depois disto que, ouvindo Jabim, rei de Hazor, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Sinron, e ao rei de Aksaf, e aos reis que estavam ao norte das montanhas e na campina, o sul de Quinerete, e nas planícies, nas elevações de Dó, do lado do mar. Ele sai juntando todos os povos possíveis. Nós vamos agora contra este povo. Veja o verso 4. Saíram, pois, estes e todos os seus exércitos com eles, muito povo em multidão, como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Os irmãos devem reconhecer uma expressão que está sendo utilizada aqui. Como a areia do mar. Ora, essa expressão é uma expressão pactual, que foi dita primeiramente a Abraão. Quando Abraão duvidou da promessa do Senhor, ele tirou Abraão da tenda e disse: olha para as estrelas do céu, assim será a tua descendência. Tu podes contar as estrelas do céu, pois tu não contarás a tua descendência. Ele disse: a tua descendência será como os grãos da areia do mar, sem fim. É a promessa pactual que Deus faz a Abraão e, consequentemente, a Isaac, Jacó e todo o povo. Mas agora, este rei de Hazor, ele está dizendo para si: eu consegui arregimentar um exército para mim, que é como a areia do mar. Não é Deus que tem um exército poderoso, sou eu que tenho um exército poderoso. E aí o texto ainda diz: muitíssimos cavalos e carros.
O comentarista disse que ele tinha 300 mil homens a pé, 20 mil carros e 10 mil cavalos. Era maior do que o exército de Israel, em termos de aparelho, né? Em termos de equipamentos bélicos. Como um exército maior vai perder para um exército menor em equipamentos? Hoje, os exércitos são contados em termos de números absolutos de soldados. Isso é importante, é verdade, é importante que se tenha muito, mas muito mais do que isso. Equipamento. Você pode ter 10 mil homens e uma bomba só mata todo mundo de uma vez só. Então não adianta você ter 300 mil, 500 mil. Se o outro tem mais equipamento, provavelmente vai vencer. Então o que eles se garantiam aqui não é nem só em termos de número de homens de pé, mas era nos seus cavalos e nos seus carros. O nosso exército é como a areia do mar. Não é o exército de Deus. Então, o que é que eles estão enfrentando aqui? Eles não estão enfrentando o exército de Israel. Eles estão enfrentando a palavra de Deus. Porque foi a palavra de Deus, pactualmente, que disse: o meu povo, o meu exército será como a areia do mar. Eles dizem: não, é o meu exército que será. Já não é mais a luta entre Israel e esta reunião de povos, esses aliados, mas é Deus contra esse povo. Então o texto diz no verso 5: todos estes reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom para pelejarem contra Israel. E disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos olhos de Israel, dos filhos de Israel. Os seus cavalos jarretarás, os seus carros queimarás a fogo. E Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente sobre ele as águas de Merom e atacou-os de repente. Um versículo é um encorajamento, o outro versículo já é guerra. Eles estão lá, crentes que vão vencer. Aí Deus olha para Josué e mais uma vez os encoraja. Os encorajamentos ao povo de Deus, irmãos, são palavras necessárias e repetitivas. Nós precisamos nos encorajar uns aos outros sempre. Só que qual é o fundamento do nosso encorajamento? A promessa. Deus olha para Josué e diz: vai, porque eu te prometi que te daria a terra. Qual é o motivo do encorajamento dos ímpios? Os nossos carros e os nossos cavalos. Ou seja, a nossa própria força. O que eu posso fazer com o meu braço. Mas o povo de Deus não se encoraja com o que pode fazer com a sua própria força. Mas eles olham para a promessa e dizem: o Senhor nos encorajou. Se Ele nos trouxe até aqui, o que será demais Ele nos fazer vencer mais estes povos? Então, imediatamente Josué sai. Apressadamente. Porque o que se deve fazer hoje não se pode deixar para amanhã. O que Deus deu para você fazer, você vai fazer. Veja, tem dia que o Senhor disse, houve já um dia onde o Senhor disse a Josué: não precisa lutar. Vocês vão rodear a terra 6 vezes na cidade de Jericó e vão dar um grito e o muro vai cair. Eles gritaram, o muro caiu, venceram. Em outra oportunidade, Deus disse: eu vou parar o sol para que vocês tenham mais tempo e vocês vão derrotar os inimigos. Só que quanto mais passa o tempo, nós percebemos, irmãos, que a forma de Deus agir, ela passa a ser menos miraculosa do ponto de vista daqueles que percebem essas coisas grandiosas, extraordinárias, e as coisas passam a ser mais ordinárias, mas não menos miraculosas. Agora vocês vão lá e vão vencer o povo. Não tem sol parado, não tem mar se abrindo, não tem grito. Vai ser
na força da espada. Não esperem, irmãos, que a providência de Deus sempre venha com o mar se abrindo na nossa frente. O mar se abriu uma vez, ponto final. Para que ele se abriu? Não só para que o povo de Deus passasse, mas para que nós pudéssemos saber o poder que Deus tem. Mas Deus não precisa abrir um mar todo dia, nem fazer o sol parar todo dia. Eu já sei que ele pode. Como ele vai agir na nossa época? Da maneira ordinária. Trabalhando e ele abençoando. Educando os filhos e ele abençoando. Disciplinando os filhos e ele abençoando. Cuidando da esposa, a esposa do marido e ele abençoando. Estas coisas, pequenas coisas ordinárias, fazem grandes milagres na nossa vida. Não precisa Deus abrir o açude velho. Não precisa. Basta que Ele, todos os dias, faça prosperar as nossas pequenas atividades submissas à vontade do Senhor. E grandes milagres ocorrerão. E aí Josué, apressadamente, verso 7, ataca de repente, pega-os de surpresa. O verso 8 diz, e o Senhor deu nas mãos de Israel, e eles os feriram, e o perseguiram até a grande Sidom, e até Misrefote, Maim, até o vale de Mispá, ao oriente. Verso 9, fez Josué como o Senhor lhe dissera, os seus cavalos jarretou, e seus cavalos queimou a fogo. O que é que ele está dizendo aqui? Isso é uma grande humilhação. Eles disseram que com os cavalos e os carros que eles tinham, eles não perderiam para ninguém. Agora os cavalos e os carros estão jarretados, eles estão dominados. Todos dominados por Israel. Cadê a força? Não tem força. Quando a gente diz assim, a união faz a força, isso tem limite. E o limite é a vontade de Deus. A união dos crentes faz uma força perfeita. A união dos ímpios é uma força limitada até onde Deus quer que eles unidos alcancem os seus objetivos. Só para provar o povo de Deus. E as provações, elas tendem a serem maiores. Preste muito bem atenção nisso. Na caminhada de Israel pelo deserto, e agora na invasão de Canaã, eles não começaram enfrentando um exército de 300 mil homens. Não. Eles começaram enfrentando exércitos menores. E não somente isso. Exércitos menores que não precisavam ser enfrentados militarmente, mas eles deram um grito e o muro caiu. Eles tiveram tempo para pegar o povo por trás, na espreita, na surpresa. Então, a dificuldade gradativamente vai aumentando na vida cristã. Agora, 300 mil homens, 20 mil carros, 10 mil cavalos. Não espere sua vida ser facilitada. A vida cristã, quanto mais santificado você é, maior será a luta. Deus não dará provações enormes para quem não tem capacidade. Porque o Senhor não dá a tribulação quando Ele também não dá o escape. Se eu não consigo escapar, me livrar, resolver aquele problema, a tribulação não pode ser daquele tamanho. Mas à medida que eu enfrento um e venço, o próximo será maior. E o próximo maior. E assim por diante. E a luta continua. Verso 12, o texto diz, e Josué tomou todas as cidades destes reis e todos os seus reis e os feriu ao fio da espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os seus outeiros, a não ser Razor, a qual Josué queimou. E todos os despojos dessas cidades, e o gado, os filhos de Israel, tomaram para si.
Tão somente a todos os homens feriram o fio da espada, até que os destruíram. Nada do que tinha fôlego deixaram com vida. O verso 15 volta a falar, né? Como ordenara o Senhor a Moisés. Tudo que ele faz tem um refrão. Josué fez como ordenou Moisés. Ou seja, ele não estava fazendo nada da cabeça dele. Os inimigos não era uma questão pessoal, que eles tinham um embate, assim, eu não gosto muito desse rei. A questão é com Deus. Eles tinham a autorização divina para matar, porque estes reis não eram rixas entre homens. Eram homens que estavam perseguindo o reino de Deus. E aí eles fazem tudo como o Senhor ordenou por meio de Moisés. Nós não podemos achar, irmãos, que todas as guerras são justas. Nem todas as guerras são justas. Mas existem guerras que não são apenas justas, mas necessárias. Das quais nós não podemos fugir. E eu não estou me referindo simplesmente a guerras militares entre um país e outro. Isto também. Mas eu me refiro à guerra da nossa vida. Lutas que nós precisamos travar. Nós não podemos inventar problemas entre nós mesmos, mas tentar viver de maneira unida, sempre que for possível, evitando dissensões, cada um na sua própria posição. Porque existem, de fato, guerras que são impossíveis de serem deixadas de lado. Você precisa enfrentar. E aí, estas guerras que você precisa enfrentar, que você não pode fugir, trarão grandes dificuldades para a sua vida. E o que eu preciso fazer nesses tempos é fazer conforme o Senhor ordenou. O problema é que quando as grandes dificuldades da nossa vida chegam, das duas uma. Ou a gente quer fugir para viver uma paz que não existe. Deixa para lá. Vamos tocar nesse assunto não. Ou então a gente quer enfrentar com a nossa própria estratégia. E tanto uma quanto outra dessas opções estão erradas. Eu não posso fugir, o problema está dado, é a realidade. Eu não posso fugir da realidade. Tem que enfrentar. Agora, em enfrentando-a, eu não posso enfrentar com o meu coração, que a Bíblia diz que é enganoso, desesperadamente corrupto. Mas existem armas cristãs que foram dadas pelo Senhor. E se eu as tiver em mãos e as usar, o Senhor me garante que elas são eficazes. Existem armas para problemas em casa, irmãos. Está problema com sua esposa. Existem armas cristãs que podem serem usadas para enfrentar esse problema. Não é uma arma para massacrar a tua esposa. É uma arma para cuidar, para tratar do casamento. Mas a situação às vezes é tão difícil, que você já não sabe mais como tratar. E é por isso que na igreja o Senhor nos dá liderança, pastoreio, para que a gente possa pedir ajuda. Tua esposa não é tua inimiga. Teu marido não é teu inimigo. Então essas armas não podem ser usadas umas contra os outros, mas em favor do outro. Teu filho não é teu inimigo. Teu pai não é teu inimigo. Então crianças e jovens da igreja que acham que seus pais são seus inimigos porque estão tendo problemas com eles. É por isso que a gente não avança mais. Porque nós nos metemos em picuinhas. E sabe o que é pior? Quando estas picuinhas internas dentro de casa se dão entre adultos. E um rapaz ou uma moça com 20 e tantos, 30 e tantos anos ainda discute com seus pais. Veja, se você faz isso, eu preciso falar com você. Se você
até casado, mas ainda vive discutindo com papai e mamãe, pelo amor de Deus, cresça. Cresça, viva a sua vida. Muito provavelmente, se você continua discutindo com papai e mamãe, inventando brigas e discussões com uma pessoa que já é adulta e mais velha do que você, muito provavelmente você não está vivendo sua vida. Está se metendo na vida dela. Teu pai é teu pai. Vive a tua vida, não discute com teu pai. Ele é mais velho, ele é mais experiente, ele é mais tudo que você. E é teu pai. Então, se ele te pedir conselho, tu fala com respeito. Se ele não te pedir, tu fica calado. Ah, mas tem um problema sério, eu estou vendo o problema, eu vou lá resolver. Quem te chamou? Se não te chamar, não se mete. A maioria dos problemas entre pais e filhos adultos é por isso. Porque os filhos querem se meter na vida dos seus pais. Como se pais deles o fossem. Não são. Não se meta na vida dos seus pais. Se for pedido um conselho e você tem condição de dar, dê com respeito. Se não foi, fique calado. Isso serve também para os pais em relação aos seus filhos já casados. Corte um cordão umbilical com seus filhos. Não é possível viver assim. Nós já temos 1 milhão de problemas. Esses reis aqui, eles continuam conspirando. Na mídia, na cultura, no entretenimento, dentro das igrejas. Todo mundo conspirando, unânime. Você liga a televisão, no jornal, a notícia é uma. Liga no outro, é a mesma notícia. Liga no outro, a mesma notícia. Ou seja, todo mundo falando a mesma língua. Não há discussão. Todos com a mesma agenda. Aí dentro da nossa casa está o filho discutindo com o pai, a mulher com o marido. Reino dividido não subsistirá. Então, repito, tua esposa não é a tua inimiga e o teu marido não é teu inimigo. Senta para resolver os teus problemas, como adultos fazem. Tem um problema com o irmão da igreja? Senta para resolver com o teu irmão. Olha no branco do olho dele e diz, olha, o que está acontecendo é isso. É verdade, não é verdade? Resolve. Se tem uma coisa que acaba com uma igreja, acaba com a casa, mas a igreja é como se fosse uma grande casa, uma reunião de várias famílias, é uma grande família nesse sentido. Neste sentido, somente neste. O que acaba com a casa, acaba com a igreja também. São os pontos de pequenas fofocas se espalhando nos corredores da igreja. Não empreste sua língua para Satanás, nem o seu ouvido. Nem sua língua, nem o seu ouvido. Começou a falar mal de alguém, disse, meu irmão, é o seguinte, eu não tenho nada a ver com isso aí, não quero saber. Pronto, acabou. Se insistir, se o senhor insistir, eu vou levar para o conselho da igreja. Deste modo. Porque enquanto isso, liga-se o jornal, liga o Netflix, liga o YouTube, passa pela rádio, todo mundo unânime falando exatamente a mesma língua. E os crentes brigando por besteira. O texto continua. O foco desse texto, nós vamos chegar agora. Então, primeiro, você tem aqui a união dos ímpios contra os justos. O encorajamento de Deus a Josué. Josué vence e toma mais uma vez uma determinada porção de Canaã. Mas isso já tem acontecido muitas vezes. Qual é o foco? Qual é a distinção do capítulo 11 para os capítulos anteriores? A partir do verso 19 você vai entender. Observe. Verso 18. Por muito tempo, Josué fez guerra contra todos estes reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel. Perceba isso. Essa informação guarde. Não houve cidade que fez paz com Israel.
Senão os heveus, moradores de Gibeon, por guerra, as tomaram todos. Veja, ele lembra que de todos os povos que foram citados até agora, só um fez paz. Gibeão, eu já contei a história aos irmãos. Aí ele continua, verso 20. Porquanto do Senhor vinha um endurecimento de seus corações, para saírem à guerra contra Israel, para que fossem totalmente destruídos, e não achassem piedade alguma, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Alguém leu o final do verso 20, quando diz assim, para os destruir a todos, como o Senhor ordenara, e antes disso, para que fossem totalmente destruídos e não achassem piedade. O pessoal se apega nesse ponto do versículo e diz, Deus está dizendo que não é para ter piedade. Como é que pode? Que Deus é esse? Que ensina a não ter piedade dos inimigos. Aí alguém diz assim, entendi, é porque o Deus do Antigo Testamento não ensina a ter piedade. Mas Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, ele disse que eu devo orar pelos meus inimigos. Então, Jesus Cristo é um Deus melhorado. E este Deus é um Deus irado. Jesus Cristo foi o que decepou, o que feriu mortalmente a cabeça da serpente na cruz do Calvário. Então, por favor, não diga que Jesus Cristo ele não ensina a matar os inimigos. Foi o que a obra dele era esta: pisar na cabeça da serpente, e ele consumou sua obra. Agora o que ele diz é que eu, quando tiver a oportunidade, devo orar pelo meu inimigo. Agora não vou chamá-lo de amigo e não vou ser tolo para com ele. Eu vou orar. Senhor, que se o Senhor estiver dentro dos teus eleitos, salva fulano. Mas ele é meu inimigo. Não é meu amigo. E se ele não se arrepender, o Senhor vai derrotá-lo. Vai destruí-lo completamente. Só que antes disso, lembre-se que eu disse, guardem esta informação. O texto diz no verso 19, não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel. Nenhuma quis fazer. Então Deus deu a oportunidade deles se arrependerem em primeiro lugar. Nenhum quis se arrepender. O evangelho foi anunciado a todos estes povos. De que maneira? A notícia corria que Deus estava dando Canaã ao povo de Israel. E que todos seriam mortos, a não ser que se arrependessem dos seus pecados. O que é isso? Isso é o evangelho. O mundo é dos crentes. Inclusive, aqui foi citado que os despojos destes povos foram enriquecer Israel. Então, tudo que ia ficando para trás, o que não era queimado, era absorvido pelo patrimônio de Israel. Imagine que este mundo, que é dos crentes, os despojos deste mundo, ou seja, as riquezas deste mundo, que estão sendo angariadas pelos ímpios, Deus vai pegar e dar na mão dos crentes. São os despojos de guerra. Você se sente pobre? Você pode até ser, mas uma coisa é certa: toda a riqueza do mundo vai ser entregue nas mãos dos crentes. E Deus deu a oportunidade deles se arrependerem. Eles não quiseram. Quando eles não quiseram, o que foi que Deus disse? Agora, mate-os sem piedade. Sem piedade quer dizer homens, soldados, mulheres e crianças. Não vai ficar ninguém. Mata e queima. Por que Deus está fazendo isso? Porque antes ele tomou uma outra decisão. O verso 20 diz: porquanto do Senhor vinha o endurecimento dos seus corações. É preciso lembrar de algo que eu já disse quando nós estávamos lá no livro de Êxodo. Quando Moisés iria falar, foi falar várias vezes com Faraó, e Deus diz, vai e fala, porque eu vou endurecer o coração de Faraó. Em outras vezes, a palavra de Deus diz,
porque Faraó está com o coração endurecido. Então, qual é a distinção de Faraó ter um coração endurecido e Deus endureceu o coração de Faraó? São duas coisas diferentes. Eu me lembro ainda do comentário de João Calvino. Ele dizia: ter um coração duro é pecado. E todos nós temos. Todos nós temos um coração duro para as coisas de Deus. Mas ter um coração endurecido é juízo de Deus. É o meu próprio defeito. Eu tenho um coração duro para as coisas de Deus. Mas não é minha ação. O outro já é uma ação de Deus. Todas as vezes que eu endureço meu coração para as coisas de Deus, eu venho, escuto a palavra entra no meu coração, bate e volta, porque eu tenho um coração duro. Eu estou endurecendo meu coração. Eu estou calando a minha consciência, e Deus fala de novo. E eu calo minha consciência, e Deus fala de novo. Deus fala, e eu vou me afundando naquele pecado. Chega num ponto que eu estou tão cauterizado na minha consciência. Meu coração está tão duro para ouvir a palavra, que aí vem o juízo. Deus vai lá e endurece o coração. E esse endurecimento de coração, que é juízo, não tem volta. Por meio do homem, não tem volta. Esta foi a condenação de Faraó. E esta também foi a condenação de Razó e todos os outros povos que estão sendo citados aqui. E esta será a condenação de todos aqueles que não se arrependerem dos seus pecados e crerem no nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, quando vocês pregam a palavra para alguém e alguém de maneira dura não recebe, ela pode estar com o coração duro por ela mesma. Mas se permanecer assim, Deus endurecerá o coração dela. E isso será o seu próprio juízo. Não há esperança para quem tem um coração endurecido por Deus. Há esperança, sim, para todos que têm um coração duro, mas nenhuma para quem tem um coração endurecido pelo Senhor. E aí vem o final do texto, verso 21, que diz: naquele tempo, veio Josué e extirpou os anaquins das montanhas de Hebrom, de Debir, de Anabe, e de todas as montanhas de Judá, e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins foi deixado na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram alguns em Gaza, em Gate e em Asdod. Assim Josué tomou toda esta terra, conforme a tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué deu uma herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, segundo as suas tribos, e a terra descansou da guerra. Os anaquins, os últimos povos que são citados aqui, também são chamados de enaquins. Há uma grande possibilidade deles serem descendentes espirituais. Eu digo possibilidade, mas é praticamente certo. Deles serem descendentes não de carne, mas espirituais dos nefilins, que são citados lá em Gênesis capítulo 6. Os gigantes, que foram frutos de um cruzamento, né, entre os filhos de Deus e os filhos de Satanás, que foi dito lá em Gênesis 6. Casamentos mistos que deram como fruto os nefilins, gigantes, homens de mais de 3 metros de altura, que vieram a ser grandes inimigos do povo de Deus. Todos eles morreram no dilúvio, mas espiritualmente vieram os enequins, ou os anaquins, que eram também gigantes de guerra, que se levantaram aqui contra Israel. E eles foram derrotados. Os gigantes foram derrotados. Mas o gigante vai se levantar novamente lá na história com Davi. Golias, que é um descendente espiritual também dos nefilins. E por que Deus coloca gigantes na frente do povo de Deus? Lembre que havia um exército inteiro que estava morrendo de medo de Golias. E aí,
um jovem, um moço, um rapazinho pequeno, né, magrinho. Ele chega lá e diz: o que é que está acontecendo? Aí dizem: não, Golias, ele está o tempo inteiro desafiando alguém para vencê-lo. E ele ouve Golias dizendo que um homem que saísse para guerrear com ele e o vencesse, estaria vencendo todo o exército dos filisteus. Ele diz: quem és tu, incircunciso filisteu, para afrontar o exército do Deus vivo? Tu vens contra mim, né, como se fosse, utilizando os termos daqui, com carros e cavalos, com lança, com armadura. Eu vou contra você em nome do Senhor. Então, o pequeno não sou eu e o grande são meus problemas. Não. Ali, irmãos, é o símbolo pactual do povo de Deus lutando contra o mundo. E o mundo que se une parece grande, terrível, poderoso. Você tem medo do STF? Você tem medo da Câmara dos Deputados? Do presidente ímpio que nós temos? Então você não está na descendência de Davi. A descendência de Davi são os pequenos, os que aparentemente não têm força. É por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz: é dos pobres que é o reino dos céus. Ou seja, do que não pode, dos que choram, dos que não têm força, dos que são perseguidos. É destes que é o reino dos céus. E nós vamos vencer este mundo, irmãos, apesar das nossas poucas forças. Nós venceremos o pecado, apesar de não termos força nenhuma. Não por conta de Davi, nem por conta de Josué, mas por Jesus Cristo, nosso Senhor, que não tinha beleza nem formosura, nem força, nem exércitos desse mundo, mas venceu o maior dos nossos inimigos, Satanás, na cruz do Calvário. E todo aquele que nele crê entrará no descanso. O texto fala no final: e a terra descansou da guerra. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. Quando Jesus disse isso? No final do Evangelho de Mateus. Primeiro, ele enfrentou a morte. Primeiro, ele venceu Satanás. Primeiro, ele pisou na cabeça da serpente. Depois, ele disse: eu vos darei descanso. Só existe paz depois da guerra. E este tempo não é tempo de paz. Jesus Cristo disse: eu não vos chamei a paz, eu vos chamei a espada. Eu não trouxe a paz, eu trouxe a espada. Eu vim para dividir pais e filhos, genros e noras, primos e primas. Porque quem não negar a si mesmo e não negar todas estas pessoas por causa de mim, não é digno de mim. É guerra. Não viva este mundo como se fosse um parque de diversões. Nem muito menos uma história perfeita que você lê nos livros. Este mundo é uma guerra. E se você quer ter descanso um dia, não pode descansar agora. Você desejou ter uma família e formar uma família e ter filhos? Você desejou não ter descanso. E Deus lhe deu. Agora, marido, não há descanso para a tua vida. Porque você tem a missão de entregar a tua esposa santa, pura diante do Pai. Quando você tiver terminado todos os seus trabalhos da semana, lembre-se disso, ainda tem isto. Mulher que quis se casar, não tem descanso. Tem filhos, aí você já sabe, piorou. Nunca haverá descanso
para os que andam com Cristo. Nunca haverá paz se nós não primeiro vencermos todos os nossos inimigos. O dia do descanso, o domingo, ele é uma centelha da eternidade. Mas mesmo assim, porque vivemos num ambiente de pecado, muitas guerras são travadas no dia do Senhor. Guerra contra a preguiça para se levantar da cama. Guerra contra o sono para não dormir no culto. Guerra contra os filhos que não querem obedecer os pais. Guerra para que a esposa e o marido estejam prontos na hora para vir para o culto. Guerra durante o culto para não deixar a minha mente se espalhar pelos 4 cantos da cidade, menos aqui. Não há descanso. Mas a promessa é: os que estão em Cristo já têm a certeza do descanso. Não queiram descanso, não queiram antecipar o domingo para segunda-feira. A nossa vida está muito mais para uma segunda do que para um domingo. Mas que bênção. Não começamos a semana tendo o desafio de vencer a guerra para entrar no descanso. Pelo contrário. Começamos a semana no descanso, porque Cristo venceu a guerra. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Oremos. Damos graças.